Graça e paz. Amém? Glória a Deus. Eu quero compartilhar uma palavra que Deus colocou no meu coração contigo, que está lá em Lucas capítulo 6, versículo 43. Lucas 6, 43. É muito bom quando a gente vem numa igreja que fala a mesma língua que a gente, né, pastor? Porque tem algumas igrejas que nós caminhamos junto, que o pastor Mano caminha junto, e você vê que parece que você se sente em casa, porque é muito parecido, né? Até as brincadeiras, a maneira de a gente brincar um com o outro, o momento do louvor, essa festa. E a gente gosta de festa, não é verdade? Quem que gosta de festa? Né? Se você não gosta de festa, tem uma notícia triste para você. O céu vai ter bastante festa. Né? Se você acha que você já viu uma festa bem organizada aqui no mundo, você precisa conhecer as festas que Deus dá lá no céu. Né? Lá vai ser uma grande festa. A Bíblia diz que quando um pecador se arrepende, a festa no céu. E não é uma festinha não, irmão. É uma festona. Lucas capítulo 6, versículo 43. Lucas 6, 43. Diz assim: não há árvore boa que dê mau fruto, nem tampouco árvore má que dê bom fruto. Porquanto cada árvore é conhecida pelo seu próprio fruto. Porque não se colhem figos de espinheiros, nem dos abrolhos se vindimam uvas. O homem bom do bom tesouro do coração tira o bem, e o mal do mau tesouro tira o mal, porque a boca fala do que está cheio o coração. Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos mando? Todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante a um homem que, edificando uma casa, cavou, abriu profunda vala e lançou o alicerce sobre a rocha. E vindo a enchente, arrojou-se o rio contra aquela casa, e não pôde abalar, por ter sido bem construída. Mas o que ouve e não pratica é semelhante a um homem que edificou uma casa sobre a terra sem alicerces. E arrojando-se o rio contra ela, logo desabou. E aconteceu que foi grande a ruína daquela casa. Nós vamos ler mais um texto que está em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 3. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 3. Os irmãos que estão em pé, fiquem tranquilos, eu não vou demorar muito, né? Senão já vai doendo a perna, vai dando cãibra, vai formigando a perna. Né? E também tem uma tática, você sabia, né? Quando está um pouquinho antes de uma refeição, eles colocam um gordinho para pregar. Né? Porque o gordinho ele perde tudo, mas na hora de refeição ele não perde, né? Então, você fique tranquilo que eu não vou atrasar a sua janta, tá? Eu sei que daqui a pouco você vai comer, então eu não vou atrasar, fique tranquilo. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 3. E diz assim: 10, 3 e 4. Perdão, irmão. 2 Coríntios. Está demorando para eu não errar. 2 Coríntios 10, 3 e 4. Porque, embora andando na carne, não militamos segundo a carne. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando nossos sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo, e estando prontos para punir toda a desobediência, uma vez completa a vossa submissão. Amém. Meus irmãos, há um tempo atrás eu tive a oportunidade de visitar uma igreja no Rio de Janeiro. E nós passamos pela cidade de Friburgo. Quantos aqui já foram em Friburgo? Friburgo, há um tempo atrás, ela sofreu uma tragédia, né? Uns deslizamentos, começou a chover muito naquela região. E algumas casas que estavam ali edificadas sobre barrancos, sobre lugares que não eram estáveis, elas foram levadas. Estando no lugar e vendo o que aconteceu lá, a gente percebe que a tragédia foi muito pior do que foi noticiado na TV. Né? Você vê buracos de montanhas que caíram no meio da pista, que caíram em cima de casa, foi algo realmente terrível. Mas eu estava lá e eu tive a oportunidade de conhecer e ver a importância que existe em um alicerce. A importância de uma casa ser bem fundamentada. A importância de nós construirmos
a nossa casa, que a Bíblia também diz, né? A nossa vida, em cima de uma rocha. Olha para a pessoa do seu lado aí, essa pessoa que passou esse perfuminho aí para vir no culto, né? Não vai cheirar não, que às vezes está vencido, né? Mas olha aí para ela e fala assim: você precisa construir a sua vida sobre a rocha. Amém? Em um evangelho, Jesus diz ele usa como exemplo a rocha e a terra, né? Em outro ali fala a areia e a rocha. Mas o mais importante é a rocha, porque nós precisamos construir as nossas vidas sobre a rocha. A sua vida e a minha vida, ela é uma construção. A cada dia que passa, você está construindo um pedacinho da sua vida. E é muito importante que eu e você venhamos a prestar atenção onde nós estamos construindo a nossa vida. Se nós estamos estruturando a nossa família, se nós estamos estruturando a nossa vida em cima de coisas que não são estáveis. Porque a areia é instável, a terra é instável. Por isso Jesus disse que era importante lançar um fundamento e construir a sua casa sobre a rocha. E o que vai dizer se você tem construído a sua vida sobre a rocha ou não, são as atitudes que você toma. As suas atitudes é que vão mostrar se você tem construído a sua vida sobre a areia ou sobre a rocha. Sobre a palavra de Deus ou sobre a palavra do homem. Nós vivemos um tempo onde nós ouvimos falar a todo momento na crise, não é verdade? Essa semana, quem aqui já ouviu falar a palavra crise? Essa semana, na internet, no rádio, na TV, né? A todo momento, né? Você vai comprar um pão, o cara fala, tem que comprar barato, porque a crise, né? Vai faltar alimento, vai faltar... O pessoal está preocupado, né? Nós vivemos em um tempo assim. E aquelas pessoas que estruturaram a sua vida para buscar felicidade nas posses, nas riquezas, estão desesperadas. Porque o vento pode derrubar essa vida que foi construída nas riquezas. O vento pode derrubar uma vida que foi construída em coisas como a areia, né? Que a areia simboliza aqui as coisas que não são estáveis. Não sei se você já foi em um lugar que tem muita areia, em dunas, em desertos. Você vê aqui uma montanha de areia num dia. Se você voltar aqui amanhã, provavelmente aquela montanha de areia já vai ter passado dali. Porque o vento já vai ter levado ela para outro lugar. E Jesus compara a vida de uma pessoa que não estrutura a sua vida sobre a palavra dele, com uma pessoa que estrutura a sua vida sobre a areia. Eu estruturo a minha vida sobre as riquezas, eu estruturo a minha vida sobre a fama, eu estruturo a minha vida sobre coisas que vão passar. E aí quando vem a tempestade, quando vem um momento difícil, a minha vida não tem alicerce. E sem alicerce, minha vida cai. Sem alicerce, a minha vida tomba. Por isso a importância de nós construirmos a nossa vida sobre a rocha. Jesus disse que só tem 2 tipos de solo. Ou é rocha, né? Ele exemplifica, né, que você pode construir a sua vida. Ou é rocha, ou é areia, ou é terra. Ou você firma a sua vida nele, nos sonhos que ele tem para você, naquilo que ele te prometeu, ou você vai projetar a sua vida em coisas que vão passar, em coisas que não são estáveis, em coisas que vão acabar, que vão passar. E é muito triste quando isso acontece, né? Quem aqui conhece o nome, que sabe pelo menos o nome do seu bisavô? Vamos lá, vamos fazer essa pesquisa aqui. Bisavô. Levanta. Dá uma olhada aí no seu redor. Pode permanecer com a mão levantada. Gente, eu estou passando 2 gerações, tá? Bisavô. Quem aqui sabe o nome do seu tataravô? Eu também não sei não. Né? Mas por que eu estou perguntando isso? Porque muitas pessoas, elas estruturam a sua vida para ser conhecidos. Não é verdade? Não, eu quero ter o meu nome marcado na história. Eu quero que as pessoas lembrem de mim. Cara, nem sua família vai lembrar de você direito. Não é verdade? A gente não lembra nem do tataravô direito. Né? A nossa fama, o que nós conquistamos como fama, como nome, vai passar. E aí eu pergunto para você, vale a pena estruturar a sua vida em coisas que vão passar? Vale a pena construir a sua vida sobre a fama? Vale a pena construir sua vida sobre coisas que, como Jesus diz, né? O ouro, por exemplo, né? O tempo vai acabar, o tempo vai destruir, as pessoas vão roubar, as coisas vão acabar. Agora, o desafio que ele propõe para nós é nós estruturarmos a nossa vida sobre a palavra dele, sobre a vida dele, sobre aquilo que ele tem para nós. A primeira coisa que você pode estruturar a sua vida é a areia, é a terra. Mas a segunda é a rocha. E Jesus deixa muito claro que estar na rocha, que estruturar a sua vida sobre a rocha, não é só vir na igreja, não é só falar que você é crente,
né? A gente não tem umas palavras assim, de um sotaque de crente, não é verdade? A gente tem uns jargão de crente, não tem? Onde que você ouve a palavra varão, por exemplo? Ô varão, é na igreja. Teve um encontro com Deus que nós estávamos lá em Mandaguari, não sei nem se era em Mandaguari ou se a gente estava trabalhando em outro lugar, e o pregador estava meio empolgado, né? E tal, tá caindo alguém lá atrás. Né? E estava meio empolgado, e estava ali, e de repente alguém gritou lá atrás, fala Jeová! Né? E continuou, de repente, fala Jeová de novo. E de repente um menino que estava chegando na igreja ali há pouco tempo, fazia uma semana, ele viu aquilo e falou, eu vou fazer também, né? E ele se preparou e disse assim, fala gambá! Né? Porque nós temos os nossos jargões, não temos? A gente tem a nossa própria maneira de se vestir, nós temos a nossa própria maneira de falar, de ser, né? Estar na rocha, firmar a sua vida sobre a rocha, não é só você falar igual os crentes falam. Não é só você frequentar uma igreja. Mas estruturar a sua vida sobre a rocha, é você obedecer as palavras que Jesus disse. É você estruturar a sua vida sobre os sonhos dele. Muitas vezes eu tenho ouvido de amigos meus que estão na idade, né, de buscar um curso, de fazer alguma coisa. E eles falam assim, eu não sei, eu vou fazer esse curso, não sei se eu faço esse. E é muito simples a resposta para isso, querida. É só você buscar em Deus e saber o que Deus tem para você. Amém? Qual é o curso que Deus, o que Deus espera da minha vida? Porque nós buscamos a todo momento, nós dizemos, Deus, abençoa os meus sonhos. Deus, cuida dos meus sonhos, cuida do que eu quero, do que eu gostaria de ser. Mas poucas vezes nós falamos, Deus, o que o Senhor sonha para mim? O que o Senhor gostaria que eu fizesse do meu futuro? O que o Senhor gostaria que eu fizesse dos meus dias? Há um tempo atrás, como eu disse para vocês, eu entendi que Deus tinha me chamado para servir a Ele em tempo integral. Né? No meu caso, Ele me chamou para isso e eu fui buscar o Senhor. E eu entendi que o meu ministério era um ministério de louvor. Deus ministrou isso ao meu coração, eu busquei me capacitar nisso. Eu tinha um cargo na empresa da minha mãe. E para mim, ter a minha vida tranquila, para mim, estruturar a minha vida sobre a rocha, era cuidar dos negócios da minha mãe. Né? Talvez, esse não era o chamado de Deus para mim, tá, gente? Pelo amor de Deus, se você trabalha com a família, não vai achar, o Tiago falou que não tem nada disso, tá? Para mim. E Deus me falou, olha, eu quero mais de você. Eu quero mais do seu tempo, eu quero que você me sirva integralmente. E eu fui e comecei a servir ao Senhor. Hoje eu trabalho na igreja, na época eu precisei sair do meu trabalho com a minha mãe. A proposta era que anteriormente eu cuidasse dos negócios, cuidasse da empresa. E eu falei, meu Deus, né? Que segurança que é essa e eu estou deixando de lado. Quantas pessoas queriam ter essa oportunidade que eu tenho? E sob uma palavra de Deus, sob uma direção de Deus, eu deixei aquele rumo, fui fazer outras coisas. E depois eu comecei a trabalhar na igreja, depois eu comecei a fazer algumas coisas na igreja. Mas no ano de 2013, né, fazem 2 anos, no ano de 2013, eu já servia ao Senhor há muito tempo, eu já cantava na igreja, já fazia algumas canções. Mas eu fui fazer alguns exames de rotina, assim, fui no médico. Na verdade, a gente é meio... Eu estava falando isso na célula do Felipe lá hoje, né? A gente é meio apertado de grana, daí a gente fala assim, eu só vou usar o que precisa mesmo, né? Aí eu estava pagando o plano de saúde e falei assim, eu vou cancelar esse negócio, mas primeiro eu vou fazer um exame, só para ver, né? E fui fazer o exame lá, um exame geral, e descobri que eu estava com câncer. O médico falou, olha, você está com câncer de tireoide e nós precisamos mexer nisso aí logo. Ele já mandou, encaminhou, fez a punção, realmente era câncer e precisamos fazer uma cirurgia. Naquele momento, eu falei, Deus, eu estruturei a minha vida sobre a Tua palavra. O Senhor lançou uma palavra para o meu futuro, o Senhor disse que queria algo de mim, que eu cantasse, que eu pregasse, que eu fizesse a Tua vontade. E aconteceu isso. Né? Mas um pouquinho antes de acontecer isso, Deus havia feito uma promessa para mim. Quero que você abra a sua Bíblia lá em Gênesis. Gênesis 15. Gênesis capítulo 15. Cerca de 1 ano antes de acontecer isso, eu fui buscar o Senhor, eu estava apertado financeiramente, com vários problemas. E fui para a presença de Deus. Falei, Deus, eu vou ter que arrumar um outro emprego mesmo, eu vou ter que fazer diferente daquilo que o Senhor falou. Não tem como.
E Deus me deu essa palavra aqui e fez um acordo comigo. Eu quero que você leia comigo esse texto. Gênesis capítulo 15, versículo 8. É uma aliança que Deus fez com Abraão. E naquele dia Deus fez um acordo comigo. Diz assim, Gênesis 15, 8. Perguntou-lhe Abraão, Senhor Deus, como saberei que hei de possuí-la? Ele está falando da terra. Respondeu-lhe, toma-me uma novilha, uma cabra, um cordeiro, cada qual de 3 anos, uma rolinha e um pombinho. E ele, tomando todos esses animais, partiu-os pelo meio e lhe pôs em ordem de metades, uma na frente das outras. E não partiu as aves. Aves de rapina desciam sobre os cadáveres daqueles animais, porém Abraão as enxotava. Ao pôr do sol, caiu profundo sono sobre Abraão, e grande pavor e cerradas trevas acometeram. Então lhe foi dito, sabe, com certeza, que a tua posteridade será peregrina em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. Mas também eu julgarei a gente que tem de sujeitar-se, e depois sairão com grandes riquezas. E irás para os teus pais em paz, serás sepultado em ditosa velhice. Na 4ª geração tornarão para aqui, porque não se encheu ainda a medida da iniquidade dos amorreus. E sucedeu que, posto o sol, houve densas trevas, e eis um fogareiro fumegante, uma tocha de fogo, que passou entre aqueles pedaços. Naquele mesmo dia, fez o Senhor aliança com Abrão, dizendo, a tua descendência dei essa terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates, o queneu, o quenezeu, o cadmoeu, o eteu, ferezeu, os refaíns, o amorreu, o cananeu, o girgazeu e o jebuseu. Tiago, o que tem a ver com essa doença, esse texto aí que fala esse monte de eu, né? O que? Bezeu, juvenil, né? Fala um monte de... Tá igual o Dudu tentando falar o nome do Bombarda hoje, né? Ele falava assim, ô bombado, né? Ô bombordo, ele não sabia falar, né? Mas o que tem a ver esse texto, né? Com aquilo que Deus me disse? Eu estava orando e Deus trouxe esse texto ao meu coração e falou, abre lá a sua Bíblia, em Gênesis 15, me disse o capítulo, me disse o versículo. Eu quero fazer um acordo com você. E eu me lembro que naquele dia o meu coração estava muito aflito por conta de algumas coisas que eu precisava, alguns compromissos, alguns desafios que eu tinha. E essa aliança que Deus fez com Abraão, isso aqui foi uma aliança, era uma maneira que eles tinham, era um tipo de aliança que eles faziam naquela época. Eles cortavam os animais na metade, colocavam um para cá, faziam um corredor, um de frente com o outro. E as duas pessoas que estavam fazendo aquele acordo, as duas pessoas que estavam fazendo aquela aliança, eles tinham que passar pelo meio daquele corredor, né? Dizendo assim, olha, se eu não cumprir a minha palavra com você, que aconteça a mesma coisa que aconteceu com esses animais comigo. Era essa que era a aliança. E Deus propõe essa aliança para Abraão. Só que tem um detalhe aqui. A Bíblia diz que enquanto Abraão estava preparando o sacrifício, algumas aves de rapina desciam e queriam comer aqueles animais. Mas a função de Abraão, em primeiro lugar, era enxotar essas aves, né? Sai daqui, não vai comer o sacrifício aqui não. E para minha surpresa, quando eu estava lendo esse texto, a parte de Abraão também era passar no meio daquela aliança. Mas o que aconteceu com Abraão? Dormiu. Deus o fez dormir. E ele dormiu. E quem que passou sozinho pelo meio daquele corredor? Deus. Ele passou pelo meio daquele corredor, como se ele dissesse assim, Abraão, a sua parte é descansar. A sua parte é confiar em mim. Eu estou fazendo uma aliança com você hoje, de que essa terra vai ser do seu povo. Descansa. A sua parte é não deixar que nada atrapalhe essa aliança e descansar em mim. Naquele dia Deus me deu essa palavra e eu fiquei mais tranquilo. Mas aí depois, como eu disse para você, eu tive esse problema de saúde. E eu creio que Deus pode curar qualquer doença. Amém? Você crê nisso também? Eu creio. Como diz um amigo meu, eu creio na Bíblia inteira. Até a capa eu creio. Né? Eu creio que Deus pode curar. Eu tenho um amigo em Mandaguari que ele tinha câncer no pulmão. E era bem ruim o estado dele. E ele disse que uma senhora entrou, um senhor que ele nunca havia conhecido, nunca tinha visto na vida, entrou no quarto do hospital, fez uma oração por ele, dali para frente ele ficou curado. Né? Ele foi curado. Eu creio que Deus pode curar. Então a primeira coisa que eu fiz quando eu descobri que eu estava doente, eu peguei o telefone, liguei para o pastor Mano, falei, pastor, ora por mim. Né? Vamos orar, vamos buscar a Deus, porque eu sei que Deus cura. Eu creio que o Deus da Bíblia, aqueles milagres podem acontecer hoje. Eu já orei por pessoas, eu vi milagres acontecerem, eu creio que Deus faz. E aí eu fui buscar a Deus, combinamos, o pastor orou comigo,
Mas eu não fui curado dessa maneira, né? E nós fomos fazer a cirurgia, então, fizemos a cirurgia. A cirurgia era para ter durado 3 horas. Aí eu não falei, era câncer de tireoide, tá? Então, né? Por que eu estava com tanto medo desse câncer? O câncer de tireoide ele tem um percentual muito bom de cura. Não é? O problema é que no momento da cirurgia em que você vai fazer a remoção da tireoide, o médico precisa manipular as cordas vocais. E nesse processo, se ele cometer qualquer erro ali, se acontecer alguma coisinha, você pode ficar sem voz, ou sua voz pode ficar diferente, sua voz não é mais estável. Para quem canta, é algo bem prejudicial, né? Então, esse era o meu medo. E aí, a cirurgia era para ter durado 2, 3 horas, durou 6 horas. Eles abriram, descobriram que não eram 2 nódulos, eram 17 nódulos, né? E eu me lembro que a minha mãe e minha esposa contaram, que eu ainda estava meio sedado, que o médico entrou no quarto com a luva, assim, a mão até branca, de tanto tempo que ele ficou na sala de cirurgia, e disse assim, olha, é bem pior do que a gente achou. E ele usou essa palavra, o câncer se alastrou para cima, né? Quem sabe, eu já tenho alguém na família que faleceu disso, ou que passa por isso, sabe que essa palavra incomoda a gente, né? Alastrou, dá até um frio na espinha, né? E quando a minha mãe me contou essas notícias, eu falei, meu Deus, acabou, né? Acabou aqui. Eu orei, eu tive um momento sincero com Deus naquele dia, e disse, Senhor, eu mereço morrer, eu não mereço uma nova oportunidade, mas eu sei que tem promessas do Senhor para a minha vida que ainda não aconteceram. Tem coisas que o Senhor prometeu a meu respeito que ainda não se cumpriram. O Senhor fez um desafio para mim, o Senhor fez uma aliança comigo, que a partir daquele dia era para mim descansar no Senhor e que o Senhor cuidaria das minhas coisas e eu ia cuidar das coisas do Senhor. Esse foi o acordo que eu fiz com Deus naquele dia. E aí eu chorei, igual uma criancinha, né? Os meninos sabem que não é coisa fácil de eu chorar, né? Mas aquele dia sozinho eu chorei muito diante de Deus e naquele dia realmente eu estava, né, preparado para uma notícia pior ainda. E passou algum tempo, eu fiquei 3 meses sem falar, 3 meses meio sem voz, né? Eu voltei já com voz, mas não conseguia falar, não conseguia cantar, então, né? Deus o livre, né? Parecia o pastor Mano brincava que parecia o Pato Donald, né? Imaginou você tendo o Pato Donald ministrando louvor nessa igreja? Aleluia, irmão, né? Não tem como, né? E a minha voz ainda estava daquele jeito. E eu me lembro que ainda sem voz, ainda sem saber se eu seria curado, ainda sem saber, eu fiz essa música, né, que é tema desse CD, que diz Senhor das Tempestades, porque Deus é o Senhor de todas as tempestades. E essa música diz assim, Deus, eu sei que não terei uma vida sem dor, mas em meio à dor eu posso te ver. Sentir tua mão a me acalmar, me proteger, me levantar, me entender. E se a cura não vier, se a tempestade não cessar, eu sei que o Senhor está do meu lado. E o mais importante para mim é a tua companhia, porque é isso que eu aprendi a valorizar nesses dias. É muito fácil a gente dizer assim, eu creio em Deus, porque Deus me deu um milagre. Mas mais difícil é você dizer, eu amo a Deus, eu creio em Deus, mesmo que Ele não me dê o que eu queira. E a cura não veio como eu queria, mas ela veio. Eu fui curado, né? Hoje eu estou curado. Eu fiz o tratamento, eu voltei a falar, mas naquele dia eu fiz essa música ainda sem voz, eu tenho a gravação dela, a primeira vez que eu cantei ela para não esquecer, eu estava igual o Pato Donald, né, cantando, é a tua companhia, parecia o Pato Donald, né? E eu gravei essa música, e ainda sem voz, um dia Deus me disse, Tiago, pega o violão e vai para o quarto. E eu fui para o quarto, eu falei, Deus, eu não consigo cantar, não consigo nem falar. E Deus falou, canta para mim, eu quero te ouvir cantar. E a minha voz estava muito feia. Minha voz estava muito feia. E eu cantei para Deus. Deus disse, eu quero ouvir tua música. E eu cantei para Deus naquele momento. Nem eu gostava de ouvir minha voz naquele dia. Mas Deus disse, eu não me importo com a sua voz, eu me importo com o seu coração. E naquele dia eu tive a melhor experiência de adoração que eu tive com Deus. Passado alguns dias eu fiz esse tratamento do iodo radioativo, eu voltei a falar, graças a Deus, como eu disse para você, já faz mais de 1 ano eu estou curado, graças a Deus. Mas a partir de um momento difícil, Deus começou a cumprir a promessa que Ele tinha para mim. Ele usou essa situação para cumprir as promessas que Ele tinha para mim. Por que eu estou dizendo para você esse testemunho no meio dessa pregação? Porque o mundo é instável. A nossa saúde é instável. As riquezas são instáveis. As emoções são instáveis.
E se você construir a sua vida baseada nisso, a sua casa vai cair. A sua vida é uma casa. A sua vida é uma construção. Mas a palavra de Deus não cai. A tempestade veio na minha casa, como Jesus disse. Se a casa não for bem estruturada, vai vir a tempestade. Vai vir a enchente, vão subir os rios. E a casa vai cair. O vento bateu na minha porta. A tempestade soprou, quase me derrubou. Mas eu estou aqui de pé falando com você. Porque eu procurei, por mais que eu tenha 1000 defeitos, né? Eu procurei estruturar a minha vida em fazer aquilo que Deus disse. Eu procurei construir a minha vida sobre uma palavra de Deus, não sobre o que eu queria fazer do meu futuro. E o que eu quero desafiar você nessa noite é que você também passe a estruturar a sua vida daqui para frente sobre o que Deus diz, sobre o que Deus fala. O mundo nunca vai entender isso, o mundo sempre vai achar que isso é loucura. Mas em meio a um mundo, né, que nós falamos, não, o dinheiro, não, a economia, não, é um negócio seguro. Nós estamos vendo a bagunça que está. As nossas emoções, a nossa saúde pode falhar a qualquer momento, mas a palavra de Deus não falha. Então estruture a sua vida sobre a rocha. Estruture a sua vida sobre a palavra de Deus. Que a palavra de Deus não volta para ele vazia. Quando eu li esse texto, eu achei maravilhoso. Porque eu fiquei imaginando uma palavra saindo da boca de Deus. E a Bíblia diz que quando ela sai da boca de Deus, ela não volta vazia para Deus até que ela cumpra o objetivo pelo qual ela foi cumprir. Então, quando Deus te diz algo, não vai voltar vazio isso para ele. Isso que é tremendo. Isso vai cumprir o seu objetivo na sua vida. E depois volta para ele com resultado. Então, estruture sua vida sobre a rocha. Hoje eu tenho experimentado resultados das coisas, daquele acordo que eu fiz com Deus naquele dia. Deus ministrou isso ao meu coração. Você lembra do nosso acordo? Aquele acordo que eu fiz com você. Ele está de pé, eu estou cuidando das suas coisas. Irmãos, eu tenho ganhado tanta coisa. Eu tenho experimentado tanta coisa. Eu tenho ido a tantos lugares que eu nunca imaginei ir. Tenho experimentado. Se eu estivesse contando aqui para você, eu ficaria um tempão. Né? A minha esposa, para você ter ideia, mês retrasado, nós ganhamos um carro. Né? Uma moça chegou lá, bateu palma, falou, você que é a Loreana, tal. Vou te dar um carro. Deus tocou no meu coração. Uma outra moça da igreja. Eu estava orando, Deus mandou te dar um carro. Ela ganhou um carro. Ela não acreditou muito, né? Eu estava lá sentado, sabe como é que é homem, né? Homem sempre pega aquela camiseta de político, né? Que a gente tem guardado, a gente não usa pijama, a gente usa camiseta de político, né? Pegar aquela camiseta lá, aquele shortão de jogar bola, né? Sentado no sofá. Ela chegou, amor. Eu falei, meu Deus, aconteceu alguma coisa, né? Ganhou um carro. Eu, o quê? Nós ganhamos um carro. Há um tempo atrás, semana passada, eu estava conversando com um cara que nem é evangélico, nada. Nós estamos gravando um CD, ele me deu uma pedaleira de R$2.500. Ele falou, eu vou dar para você usar. E ele não é rico, não. Ele falou, eu vou dar para você usar. Deus tem provado o cuidado dele comigo de uma maneira que eu nunca imaginei. Mas eu estruturei minha vida sobre a palavra dele. Estrutura a sua vida sobre a palavra dele. Eu estou dizendo aqui para você que a tempestade vai vir. A tempestade vai vir. Vira a boca para lá, Tiago. Tá bom, a tempestade vai vir. Vai vir, não tem jeito. Não tem jeito. Ela vai vir. Jesus disse que ela viria. Mas quando ela vir, ela não vai te derrubar, porque você vai estar estruturado sobre a rocha. Você não vai estar estruturado sobre coisas instáveis, coisas que vão passar. Mas a sua vida vai estar estruturada sobre uma palavra que não muda e sobre uma palavra que é eterna. Existe um outro texto que diz assim, que aquele que vive, o homem que vive com a esperança, que espera só nas coisas dessa vida, é o mais miserável dos homens. Eu não quero ser miserável, não sei você, mas eu quero esperar eternamente em Deus. A palavra dele não muda. Você pode estruturar a sua vida sobre as riquezas, sobre a política, sobre até mesmo a religião. Você pode estruturar a sua vida sobre as emoções, sobre o que você acha, sobre a sua experiência de vida. Isso tudo vai passar. Isso tudo vai balançar quando a tempestade vier. Mas a palavra dele não. A palavra dele é... Eu estou aqui de pé para você, conversando com você, falando com você, e eu sou a prova de que a palavra dele não muda. Eu sou a prova real, que está andando e pregando por aí, de que a palavra dele não muda. A palavra dele é a mesma, hoje e sempre vai ser. Amém? Quero que você feche seus olhos, coloque a sua vida diante de Deus.
mais fascinante da palavra de Deus, como eu disse para você, é que ela não volta vazia. E que ela não depende de mim. Mas ela é viva. Então eu sei que enquanto eu estava pregando aqui, Deus estava falando no seu coração. Eu sei que enquanto eu pregava aqui, Deus falava ao seu coração. Deus trazia lembranças ao seu coração. Talvez alguma coisa que Ele já prometeu para você. Talvez você vive um momento difícil hoje. Você vive uma tempestade, como Jesus disse. A tempestade chegou, ela bateu na sua casa. Mas eu estou aqui para dizer para você que se você estruturou sua vida pela palavra, ela não vai derrubar você. E se você não estruturou sua vida na palavra ainda, se você ainda não estruturou a sua vida numa promessa de Deus, ainda dá tempo. Ainda dá tempo. Deus nunca disse que nós teríamos uma vida sem lutas, sem decepções. Muito pelo contrário, Ele disse que nós teríamos aflições. Mas Ele prometeu que estaria conosco todos os dias. Todos os dias. Enquanto nós vamos cantar essa música, eu queria que você firmasse mesmo o seu pensamento em Deus. E estivesse conversando com Ele, falando: Deus, eu quero estruturar a minha vida sobre a rocha. Eu tenho estruturado a minha vida pelas emoções, eu tenho estruturado a minha vida em outras coisas que passam, que não são estáveis. Mas a partir de hoje, eu quero estruturar a minha vida pela Tua promessa. Eu quero saber, Deus, o que o Senhor quer de mim. Eu quero viver correndo para esse alvo que o Senhor estabeleceu. Eu quero viver para fazer a Tua vontade. Enquanto nós vamos cantar essa música, que você possa falar com Deus. Depois a gente vai orar juntos. Deus, eu sei que não terei uma vida sem dor, mas em meio à dor eu posso Te ver, sentir Tua mão a me acalmar, me proteger, me levanta, me entender. Vejo alegria, mesmo quando ninguém vê, a Tua companhia que me faz lembrar que a esperança em meio às lutas, eu só preciso continuar. Seu desejo nessa noite é dizer: Deus, eu quero estruturar minha vida sobre a rocha. Eu sei que eu vou ter aflições, eu sei que eu vou ter problemas, eu sei que a tempestade, uma hora ou outra, vai me cercar, vai bater na minha casa, na minha vida. Mas eu quero estar bem estruturado nesse momento. Eu quero estar firmado sobre a rocha. E a Tua palavra, Senhor, Tu és a rocha. Tu és, Senhor, a nossa segurança. A nossa segurança não é o governo, a nossa segurança não é a economia, a nossa segurança não é a palavra dos médicos. A nossa segurança é a Tua palavra. Se esse é o seu desejo nessa noite, eu quero convidar você a ficar em pé no seu lugar, em uma postura
postura, em uma atitude, não para mim, mas em uma atitude dizendo: Deus, daqui para frente, eu quero estruturar a minha vida sobre a Tua palavra. Diga, Senhor, somente diga, somente lança a Tua palavra sobre o meu coração, e eu quero correr para o alvo, eu quero correr em direção aos Teus sonhos para mim. Se esse é o seu desejo, fique em pé, nós vamos orar nesse momento. Espírito Santo, Tu és o Senhor de todas as tempestades, Tu és o Senhor de tudo. Pai amado, me libera a Tua palavra sobre as nossas vidas nessa noite. Libera, Senhor, os sonhos que o Senhor prometeu, os sonhos que o Senhor tem para as nossas vidas. Não queremos mais viver apenas os nossos sonhos, mas queremos descobrir e viver os Teus sonhos. Quais, Senhor, os Teus sonhos para nós? O que o Senhor quer de nós? Fala conosco. Fala conosco com liberdade. Nós queremos correr em direção à Tua vontade. Deus, eu quero também orar pelas pessoas que se encontram enfermas nessa noite. Nós cremos que o Senhor também é o Senhor sobre as enfermidades, sobre todas as coisas que não vêm do natural, do nosso corpo. Então eu quero orar para que haja cura também nesse lugar, em nome de Jesus. Se existe alguém enfermo nesse lugar, se existe alguém padecendo com uma enfermidade, Deus, em nome de Jesus nós damos ordem a essas enfermidades, que vão embora em nome de Jesus. Nós cremos que o Teu sangue é poderoso para curar qualquer enfermidade. E Senhor, nós também queremos curar e pedir a Tua cura sobre toda enfermidade do coração. Tudo aquilo, Senhor, que machucou a nossa alma, tudo aquilo que nos fez desacreditar do Senhor um dia, tudo aquilo que fez com que nós viéssemos a perder a esperança na Tua palavra, tudo aquilo que fez com que nós viéssemos a desistir. Deus, limpa nessa noite em nome de Jesus. Cura os nossos corações de toda decepção. Cura o nosso coração de toda frustração. Tu és o Senhor de todas as tempestades, e nós servimos a esse Senhor. Nós oramos nessa noite e pedimos ao Senhor: nos ajuda a estruturar a nossa vida sobre a rocha. E a Tua palavra é essa rocha. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.